Olá, olá, turminha! A aula agora é História. Vamos começar? Atividades complementares, lá na página 118, podem colocar a data de hoje. Lembrando que hoje é quinta-feira, 29/10/2020. Faremos da 118 até a 120. Lembrando que lá no semanário eu coloquei na página 120... pedindo uma imagem para que vocês fizessem como tarefa atividade 4. Vou chegar lá. Relembrando essa unidade que encerramos ontem, a escola de ontem e a escola de hoje. Atividade 1. Faça a comparação entre os apontadores a seguir e escreva o que se pede. Como era usado no passado esse apontador e como é usado no presente esse apontador. Nós vamos escrever agora. Como era usado no passado esse aqui? Que eu quero escrever aqui. E aí? Lembra que nós vimos que ele ficava na mesa do professor, ele era de uso coletivo. Então vamos escrever, ó. Era de uso coletivo. E ficava na mesa do professor. E ficava na mesa do professor. Correto? Deixa eu só descer aqui. Esse apontador era de uso coletivo, ficou muito pequenininho, senão eu aumento um pouquinho. Esse apontador aqui, ele era de uso coletivo, ou seja, usado por todos da sala e ficava na mesa do professor. E agora esse aqui, como ele é usado hoje, no presente? Cada aluno pode ter o seu e fica guardado no estojo. Dependendo da organização da sala, pode haver apontadores de uso coletivo que ficam guardados no armário. Na verdade, a gente não tem o apontador de uso coletivo. Esse aqui é o apontador de uso individual. Cada um tem o seu. Então, vamos escrever assim, ó. Cada aluno pode ter o seu e fica guardado no estojo. Cada aluno tem o seu e fica guardado no estojo. Correto? Deixa eu só arrumar aqui. E fica guardado, então, no estojo de cada um. Página 119. Observe as imagens. Nós temos a imagem aqui de uma sala, que, comparando com essa imagem, a gente percebe que essa é uma imagem de uma sala de aula atual e essa daqui de uma sala de aula antiga, do passado. O que elas representam? As duas imagens. Então, a gente fala assim, o que elas têm em comum? O que elas estão representando aqui nessas imagens? Sala de aula. Salas de aula, correto? Correto. As semelhanças entre elas, inclusive nós fizemos uma atividade ontem, que era para vocês escreverem, né? Era uma resposta pessoal. Qual é a semelhança? Sim. Como que a gente pode responder? Deixa eu ver aqui. Sim, ponto final. Em ambas, quer dizer que tanto uma quanto a outra, deixa eu colocar aqui, há carteiras e o que a gente pode observar aqui? Cartazes. Há carteiras e cartazes pendurados na parede. Ok, então assim, tem semelhança entre elas? Sim. Em ambas? Opa, peraí. Não é para fazer isso, eu tô tentando arrumar aqui. Em ambas... eu esqueço que ele come o acento. Espera só um pouquinho. Então, ó, sim, em ambas há carteiras e cartazes pendurados nas paredes. O que mais que tem em comum? que a gente pode notar. Tem as cadeiras, cada um com a sua cadeira.
ok? C. Quais são as principais diferenças entre elas? Semelhanças, as carteiras, os cartazes e agora as principais diferenças. O formato das carteiras e cadeiras e a disposição da sala. Então, aqui, ó. O formato, vou até aumentar um pouquinho, ó. O formato das carteiras e das cadeiras, ó, era diferente. E como elas são colocadas, arrumadas na sala de aula. Diferente dessa. Então, aqui. Quais são as principais diferenças? Vamos escrever. O formato das carteiras. Opa. O formato das carteiras e cadeiras. E a disposição, é como que foi arrumado isso, né? Da sala. Então, a organização da sala, comparando com entre uma e outra, as duas elas não são organizadas da mesma maneira, né? O formato das carteiras e cadeiras e a disposição da sala, de como elas são arrumadas. Página 120, enumere de 1 a 5 os acontecimentos a seguir sobre o uso do mata-borrão. Para que servia mesmo o mata-borrão que nós vimos inclusive na aula de ontem? Para que ele servia, que nós aprendemos ontem? Contava lá que o mata-borrão era para secar a tinta que quando caía no papel, para não manchar mais, né, o papel. Lembram? Então, aqui, numere de 1 a 5 os acontecimentos. Caía tinta no papel. Era comum, porque eles usavam aquela caneta que colocava a ponta na tinta. Lembra? A caneta tinteiro colocava... molhava a pontinha da caneta na tinta. A pontinha de metal, nós vimos isso. Então, qual é o primeiro acontecimento? O primeiro acontecimento, sim. Então, aqui, deixa eu voltar aqui nas minhas anotações. Primeiro, caía tinta no papel. Número 1. O mata-borrão secava a tinta. Não, ainda não. A tinta borrava o papel? O mata-borrão era pressionado sobre o papel manchado de tinta? A mancha do papel diminuía? Então, ó, caía tinta no papel, a tinta borrava o papel. Sim. 2. A tinta borrava o papel. O mata-borrão era pressionado sobre o papel manchado de tinta. Sim, esse é o acontecimento 3. A mancha no papel diminuía ou o mata-borrão secava a tinta? 4 aqui, ó. Então, a ordem era o mata-borrão secava a tinta e 5, a mancha no papel diminuía. Estão lembrados, então? Então, qual que era? O que acontecia, ó? Para poder escrever com o tipo de caneta que tinha aqui, então, chamava de... Então, tinha caneta bico de pena. E por que ela tinha esse nome? Porque ela apresentava uma ponta metálica semelhante às penas de aves. E o que acontecia, então? Para poder escrever com esse tipo de caneta, era preciso molhar a ponta constantemente em uma tinta chamada nanquim. E quando eles encostavam, então, essa ponta na tinta e levavam até o papel, corria o risco de pingar, sim, cair uma gotinha, né, no papel. Então, para isso, eles usavam o mata-borrão. Então, qual que é a ordem, então, da utilização aí do mata-borrão? Então, caía a tinta no papel, a tinta borrava o papel, o mata-borrão era pressionado sobre o papel manchado de tinta, o mata-borrão secava a tinta, a mancha no papel diminuía. Como tarefa, pedi para que vocês pesquisassem em revistas imagens que representem como é a escola e como são os materiais escolares atualmente. Recorte as imagens e cole no espaço aqui.
Deixa aqui então como uma tarefa. Tudo bem, crianças? Terminamos aqui essa unidade de história. Semana que vem daremos início na unidade 10. Um beijo, fiquem com Deus. Até, tchau, tchau.